Glória a Jesus. Pode se assentar, irmã. Se assente aí. Aleluia. Glória a Jesus. Se nós fôssemos embora agora, já sairíamos daqui saciados. Eu hoje, preparando as minhas coisas, peguei até um lencinho. Me lembrei da época que nós nos arrumávamos e botava na bolsa um lenço. Porque o de papel é pouco, viu, irmãos? O de papel mole não dá conta. Porque quando o Espírito Santo fala, eu quero ver qual coração que não se quebra. Eu quero ver qual olho que não chora com a presença do Espírito Santo. Aleluia. Nós vamos ler aqui, irmãs. Pode abrir aí, sentadinha mesmo onde você está. No nosso tema, Provérbios 14, o verso 1. É o tema da nossa festa hoje. Que mulher sou eu? O Senhor está falando desde ontem aqui conosco. Na verdade, o Senhor já falou com nós desde o mês passado no nosso chá, aonde o Senhor ali começou a trabalhar esse tema no meu coração e foi falando com cada uma das irmãs e continua falando porque Ele é maravilhoso. Provérbios 14, versículo 1 diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Baseado nesse texto, que mulher tem sido eu? Que mulher tem sido você? Sou a mulher sábia ou sou a mulher tola? Aqui diz que toda mulher sábia edifica a sua casa. E edificar é construir, é erguer, é transformar com sabedoria uma casa em um lar. E edificar, irmãs, exige de todas nós esforço, renúncia. Você vai precisar deixar de construir do seu jeito para construir do jeito de Deus. Isso é edificar. Se você fizer da maneira que Ele quer, vai dar certo. Edificar dá trabalho, irmãos. Exige muito esforço. É uma decisão, todos os dias, de edificar a casa, de edificar o lar. Porque na verdade é muito mais fácil jogar para o chão do que erguer, do que levantar, né? Para derrubar um prédio gigantesco, com algumas toneladas de explosivos, em segundos se derruba. Agora eu nunca vi nenhum pedreiro, nenhum mestre de obra, nenhum engenheiro, nenhum conseguir levantar um prédio inteiro em um dia. Aqui nós temos alguns irmãos aqui que trabalham com obra. Se levanta uma casa em um dia, irmãos? Temos vários irmãos lá atrás. Não se levanta. Dá trabalho. É difícil. Se começa pelo alicerce. Se começa pela parte que ninguém vê. Cava buraco, faz buraco, põe ferro, põe cimento, para depois começar a levantar a parte que a gente consegue enxergar com os olhos. Então dá muito trabalho. É muito mais fácil derrubar do que erguer. Mas esse verso diz que toda mulher sábia, aí está o segredo. Ser sábia, ter sabedoria. Aí você pode me dizer, mas aí é muito difícil, irmã Daniela. A Bíblia diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Tiago 1,5 diz, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não a lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Você não tem sabedoria? Peça a Deus. Provérbios também nos diz assim, que o temor do Senhor é o princípio. É o princípio da sabedoria. É a base. Quer ter sabedoria? Quer ser sábia? Primeiro você tem que temer a Deus. Primeiro de tudo, você tem que abrir mão de você, do seu ego, do seu eu, do seu querer. E dizer, Senhor, eu temo a Ti. Eu temo a Tua palavra. E agora, por temor, eu vou buscar. Eu vou buscar ao Senhor, eu vou ler, eu vou atrás daquilo que eu preciso, até eu ser sábia
para que eu consiga construir e edificar a minha casa. Precisamos buscar a Deus. O primeiro de tudo é temer ao Senhor. E quem teme busca, quem teme lê a Bíblia, ora, chora, busca o Senhor, busca a sabedoria dEle. É dEle que tem que vir, sozinha você não consegue. Mas com a ajuda dEle nós podemos nos tornar a mulher de Provérbios 31:10. A mulher virtuosa, que muitas das vezes nós falamos assim, essa mulher não existe não. Né? Esse provérbio essa mulher aí deve ser minha inimiga. Não é não. Não é não. E essa mulher de Provérbios 31:10 pode ser eu e você. Só depende de nós temermos ao Senhor e buscar dele essa sabedoria. E o verso continua dizendo, mas a tola derruba, destrói com as suas próprias mãos, com as suas atitudes, com seu jeito de falar, com sua maneira de agir. Ela destrói. Talvez não destrua tudo de uma vez. Talvez algumas tolas olhem e falem, mas eu não estou destruindo nada, porque está indo devagarzinho, né? Mas um dia ela corrói ali, outro dia ela derruba lá, daqui a pouco ela arranca um reboco, ela arranca um tijolo, ela vai arrancando, ela tira uma janela, ela tira uma porta, e quando menos se espera, está tudo derrubado, está tudo desfeito, porque a tola não teme a Deus, a tola não se preocupa com a palavra de Deus. Ela não se preocupa em buscar sabedoria. Ela faz conforme o que ela acha, do jeito dela. Eu penso assim, eu acho que é assim, e é assim que eu vou fazer. Isso é a tola. Ela não tem base, ela não tem princípio, ela não tem temor nenhum. E ela colhe o resultado dessa sua atitude tola. E nós poderíamos citar aqui várias mulheres na Bíblia, várias sábias e várias tolas. A Bíblia está repleta. Alguns exemplos disso nós ouvimos ontem aqui, né? Sara, uma mulher sábia. Nós poderíamos falar de Débora, com a sua inteligência, com a sua coragem, que nós falamos no nosso chá, né? Uma mulher de atitude, de posição. Nós poderíamos falar de Ruth, uma mulher leal, trabalhadora, fiel. Nós poderíamos falar de Ana, uma mulher de oração, uma mulher adoradora. Nós poderíamos falar de Esther, uma mulher sensata, temente a Deus, amava o seu povo, amava o seu Deus, a ponto de oferecer a sua vida em sacrifício. Nós poderíamos falar de Maria, a mãe do nosso Salvador, uma mulher totalmente fiel a Deus, uma mulher humilde, uma mulher escolhida, separada, santa, e foi escolhida assim, no meio de mulheres comuns, mas ela era diferente, ela era fiel. Poderíamos falar de Priscila, uma mulher cooperadora, ajudadora na obra, ajudou tanto a Paulo, que até arriscou a vida dela também, para ajudar Paulo. Uma mulher hospitaleira, recebia na sua casa, ajudava a igreja a crescer. Era assim Priscila. Poderíamos falar de Sara, como foi falado ontem, de Abigail, como a irmã Flora nos falou o mês passado. Poderíamos falar de Rebeca, tantas outras mulheres sábias, que tem tantos exemplos para nos dar. E poderíamos também falar das tolas aqui, porque a Bíblia não esconde nenhuma. A Bíblia é tão maravilhosa, é tão perfeita, é tão fiel, que não escondeu os erros, até mesmo das sábias. Ontem Silmara falou aqui de Sara, e Sara teve um pequeno deslize ali no meio do caminho. Sara, no meio do percurso, deu uma risadinha. Achou que não era nada. Era sábia, irmãs. Ela foi uma mulher sábia, escolhida. Mas como todas nós, às vezes, vacilamos, né? Damos uma vaciladinha. Aí bota a serva. Foi lá. Se não bastasse já rir, ainda foi arrumar encrenca para ela mesma, né, irmãs? Oh, misericórdia, Senhor.
colheu o fruto lá do problema. Não tem jeito, irmãs. As nossas atitudes vai trazer para nós consequências que muitas das vezes nós não queremos, nós aceitamos, falamos que é luta, mas não é. É consequência da tua atitude. Toma cuidado. Poderíamos falar das tolas. Uma delas foi falada aqui ontem, Jezabel. Ô mulher insensata, atribulada, idólatra, manipuladora, atrevida, cheia de demônio, irmãos. Cheia de demônio. Era Jezabel. Nós poderíamos falar de Dalila, chantagista, mentirosa. Não, Sansão, conta para mim, meu amor. Não era assim? Mentirosa, hipócrita, querendo matar Sansão e chamando ele de amor. Que amor é esse? Poderíamos falar de Eva, irmãs. A primeira mulher da Bíblia. Tinha tudo, irmãs. Ela tinha tudo. Ela estava no paraíso. Ela estava no paraíso. Era só Adão, os bichos. Olha que glória, irmãs. Olha que glória. Tinha tudo. O pai descia toda tarde para falar com ela. E ela, por uma desobediência tola, por dar ouvido a uma coisa tão pequena, Deus deixou um jardim inteiro para ela provar. Aí veio Satanás com a sua astúcia, uma árvorezinha só. Aquela que Deus disse, não, Eva, essa não toca. Aí ele veio com a astúcia dele, enganou Eva, e ela caiu na conversa de Satanás. Poderíamos falar da mulher de Ló, que já ouvimos aqui algumas vezes. Amou mais as coisas materiais. Se preocupou mais com a sua casa, com a sua cidade. E desobedeceu a ordem do Deus que era, sai e não olha para trás. Todas essas, irmãs, todas essas tolas que eu citei aqui, fora tantas outras, todas elas sofreram a consequência dos seus erros, dos seus pecados, da sua falha, da sua má escolha, porque o nosso Deus é justo. Ele não é vingativo. Talvez alguns possam dizer aqui, não, mas Deus é mau, né? Se a gente errar, Ele faz a gente pagar. Não, irmãos, Ele não é mau. Ele é justo. Ele deixa você escolher a semente, mas a colheita não tem como fugir. Vai ser exatamente o que você plantou. Porque Ele é justo. O primeiro amor dele revelado e a justiça dele foi Ele ter tirado Eva e Adão do paraíso. Porque se Ele, às vezes alguns podem falar, mas que maldade, né? Para que tirar eles do paraíso? Porque se eles permanecessem lá, irmãos, eles iam comer da árvore da vida. Aí não teria para eles perdão, não teria morte. Como eles iriam se arrepender do pecado? Diz para mim. Olha só como Ele é bom. Mesmo nós sendo desobediente ao seu querer, à sua vontade, Ele se compadece, tem misericórdia. Tira Adão e Eva do jardim para fazer a chegar até nós a salvação, a misericórdia, a graça. Por isso Ele é santo, Ele é justo. Mas eu escolhi nesta noite, irmãs, entre tantas mulheres aqui que eu já citei e tantas outras que eu não citei, eu escolhi uma bem improvável para falar um pouco hoje. Uma bem improvável mesmo, que talvez aos olhos humanos ninguém a escolheria. Talvez se ela estivesse aqui hoje, nós não deixaríamos ela participar do grupo. Talvez nós colocaríamos ela para fora da festa. Porque nós somos assim, né? Muitas das vezes nós somos melhores que Deus. Mas Ele sabe exatamente como trabalhar em nós. E hoje nós vamos sair daqui
com a resposta certa para essa pergunta aqui, ó. Você vai sair daqui falando exatamente que mulher é você. Sem dúvida nenhuma, porque ontem ele já falou aqui poderosamente, irmãos. O culto de ontem foi uma bênção para a glória do Senhor. Foi maravilhosa a palavra dele aqui, só não ouviu quem não quis. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente, porque a palavra não é minha. Não é porque é eu que estou falando, não. É porque a palavra é do Senhor. Nós vamos falar um pouco sobre a mulher samaritana. Abra sua Bíblia comigo. João capítulo 4. João 4. Nós vamos ler do 3 ao 30. É um pouco extensa a leitura, irmãs, mas é onde conta a história. E nós vamos ler. Eu sei que todos já sabem, mas nós vamos relembrar nesta noite, amém? Vamos ler a palavra do Senhor? João, capítulo 4, do verso 3 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe:
eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Essa história da mulher samaritana, ela tem início quando Jesus decide ir da Judeia para a Galileia. E eu acredito que todos os irmãos aqui conheçam a história, que os judeus normalmente atravessavam o Jordão para chegar na Galileia, tudo por causa da briga que existia entre judeus e samaritanos. Depois as irmãs leiam 1 Reis, capítulo 11, 12 e 13. Ali nos conta exatamente a história da onde aconteceu esse ponto de divisão entre os judeus e entre os samaritanos. Ali conta um pouco da história de Salomão, de Jeroboão, quando o Senhor envia o profeta Aias e diz a Jeroboão que ele teria 10 tribos. Salomão tenta matar Jeroboão. Jeroboão foge para o Egito, fica lá até que Salomão morra. Salomão morre, seu filho assume o posto, Roboão assume o posto de Salomão e faz com que o jugo seja pior ainda do que aquele que Salomão tinha colocado. E ali é dividida as tribos, né? O Senhor rasgou aquele reino por causa da idolatria a outros deuses. E ficaram 10 tribos com Jeroboão e 2 tribos com Roboão. Ali se inicia toda essa guerra e esse conflito entre judeus e samaritanos. Por isso eles tinham ódio profundo, não se falavam, não se comunicavam. Era praticamente impossível isso. Impossível. Eles preferiam dar uma volta muito maior, fazer um percurso muito mais difícil para chegar até a Galileia, do que ter que passar. Samaria era passagem, digamos assim. Samaria era passagem de Judeia para a Galileia. Mas os judeus preferiam dar toda a volta, se sacrificarem, só para não passar em Samaria, só para não ter contato com os samaritanos. E Jesus vem ali e quebra todo o paradigma. Ele quebra toda a prática natural da época. Ele olha aos seus discípulos e diz a eles: é necessário passar em Samaria. Ei, irmãos, Jesus conhecia. Ele estava ali como homem, sim. Mas não se esqueça, ele era Deus. Perfeito, santo, sabia de tudo, conhecia tudo. Sabia da necessidade não só da samaritana, mas de todo aquele povo. Sabia que aquele povo precisava de salvação, de transformação, de restauração. Por isso, ele diz: é necessário passar por Samaria. E Jesus chega ali em Sicar, junto à fonte de Jacó, como nós lemos, por volta do meio-dia, irmãos. Essa hora sexta aqui que nós lemos, é por volta do meio-dia. Jesus estava cansado como homem, como nós lemos, sentou-se na beira do poço. Mas ele não se sentou ali só porque ele estava cansado. Era tudo parte do seu plano perfeito. Ele sabia que naquela hora sexta, meio-dia, quase impossível ter uma mulher ali para tirar água. Porque normalmente, os irmãos sabem, as mulheres vão cedo por causa do sol, do calor. Meio-dia ninguém ia tirar água, mas a samaritana ia. E Jesus sabia que ela estaria ali. Jesus sabia que ela ia chegar ali exatamente naquela hora, ao meio-dia. Como Ele sabe que nós estaríamos aqui hoje. Do mesmo jeito, Ele já sabia dessa festa, desta data, antes mesmo de eu marcar, de eu sentar com as irmãs e dizer a elas: o que vocês acham do dia 20? O que vocês pensam de nós fazermos a festa no dia 19 e 20?
Muito antes de eu fazer isso, ele já sabia desse dia. Foi ele quem escolheu esse dia. Foi ele quem te trouxe até aqui. Não foi em vão. Não foi por um mero convite, porque você ouviu, viu na rede social, ou escutou alguma irmã, alguma amiga te convidar. Não, o Senhor marcou esse encontro. Eu tenho certeza disso. Da mesma forma que ele sabia que a samaritana ia chegar naquele poço, naquele horário improvável, sol quente. Ele já conhecia a vida dela. Ele sabia que ela não ia de manhã. Não porque ela não podia ir, mas pela vergonha. Pela vergonha, era uma mulher humilhada. Era uma mulher desprezada. Não se esqueça que nós lemos. Ela teve 5 maridos. Estava no 6º relacionamento. Então ela tinha vergonha das suas atitudes, da sua vida. Porque com certeza ela era apontada. Ela era desprezada. Então ela ia num horário onde não tinha ninguém. E ela chega ali naquele poço e começa a tirar água. E Jesus olha para ela e diz: dá-me de beber. Ela se espanta. Ela se espanta de tal modo. Primeiro porque ela é mulher, irmãs. Naquela época, os homens não se comunicavam assim com as mulheres. Não era desse. Quanto menos um judeu. Piorou. Um judeu falando com uma mulher samaritana, pedindo a ela água. Ele ia ter que tomar no cântaro dela, porque ele não tinha nada ali. Nós lemos aqui que ela perguntou: você vai tirar água com o quê? Não foi isso? Ele não tinha nada nas mãos. Ele ia ter que tomar num recipiente samaritano. Isso para os judeus, irmãos, era o fim. Eles preferiam morrer, mas eles não fariam isso. E mais uma vez vem o nosso Jesus e mostra para a humanidade que mesmo sendo rei, ele era o rei, ele sabia a sua posição e sabia exatamente a posição da vida daquela samaritana. Se humilhou e disse a ela: dá-me da tua água. E quando ela respondeu isso, ele disse: ah, minha filha. Não está escrito assim, irmãos, mas foi exatamente o que ele quis dizer para ela. Se você soubesse quem é que está te pedindo água. Ei, irmãos, Jesus usou a desculpa da água para começar o assunto com aquela mulher, irmãs. Ele era Deus. Ele estava com sede, sim, ele queria água, sim, mas a água que ele queria falar ali e expressar era a água viva, que era ele. Então ele só usou do assunto de água porque era exatamente o que a samaritana estava fazendo ali. Ela foi ali para tirar água. Jesus, inteligente, não perde tempo, não perde oportunidade, não vacila, irmãos. Jesus não vacila. Para que ele ia entrar com outro assunto se o assunto ali era água? O que a mulher foi fazer era tirar água, e o que ele queria dar a ela era água viva, porque ele ia mudar o assunto. Ele já usou o assunto certo, na hora certa, no momento exato, porque é isso que ele faz conosco. E Jesus responde a ela: ah, se tu conheceras o dom de Deus. Aqui, essa parte do versículo dá ênfase ao fato da salvação ser dada e não merecida. Efésios 2:8 nos diz isso. A palavra dom nos transmite a ideia de um presente gratuito, incondicional. Um presente que não merecemos jamais, mas que recebemos. E dom aqui também nesse versículo é uma palavra régia. Palavra régia, para quem não sabe, é uma palavra usada pelo próprio rei. É uma palavra usada pelo rei com referências a favores de um rei. E era exatamente o que Jesus estava fazendo, porque Jesus é o nosso rei e também é o dom de Deus para nós. Então ele estava se utilizando dele mesmo, do que ele era, para falar com aquela mulher. E ele diz ali, quando ele começa a falar água viva, se você soubesse, você me pediria e eu te daria água viva.
Nesse momento, Jesus tira a atenção da mulher da água normal, e traz a atenção dela para ele. O que causa ali de imediato um contraste entre Jesus e Jacó. Que no mesmo momento ela pergunta: mas és tu maior que Jacó, nosso pai? Não é isso? Se nós seguimos os versículos. Porque como Jesus tirou a atenção dela da água, quando ele disse água viva, ele tirou a atenção dela da água natural e trouxe a atenção dela para ele. Naquele exato momento ela já ligou a Jacó. E Jesus continua a conversa. Jesus, estrategista perfeito, que sabe trabalhar, sabe convencer, sabe exatamente o ponto aonde tem que tocar. Ele continua a conversa com ela. E ele diz a ela: qualquer um que tomar dessa água que você está tirando, vai voltar a ter sede, tornará a ter sede. Jesus aqui está fazendo exatamente uma comparação com a satisfação transitória, momentânea, com a satisfação eterna. Ele está ensinando para aquela mulher que os prazeres terrenos, por melhores que sejam, eles desaparecem. Eles acabam. Eles são só por um momento. E ele continua: mas aquele que beber da água que eu lhe der. Quando ele diz assim, eu lhe der, expressa a origem da bênção, irmãs. Nessa hora, Jesus estava dizendo para a mulher: se você beber da água que eu lhe der, é a fonte, irmãs. Nessa hora, nós podemos ouvir o Espírito Santo dizer para nós: qual é a fonte que você tem ido? Ei, escute, se você beber da água que eu lhe der, origem da bênção, fonte, a origem, hein? Aí ele continua: uma fonte a jorrar, se refere de abundância. Abundância, não é um copinho de água, irmãs. É uma fonte, não tem fim, não cessa, não para de jorrar. Ah, irmã Daniela, mas e no dia mal? Tem fonte. E no dia do choro, tem fonte. E no luto, tem água. Água viva jorrando. Ah, irmã Daniela, mas eu estou na doença incurável. Tem água. Tem água. Tem água abundante correndo aí. Ela não falha. Ela não para. E ele continua ainda dizendo: para a vida eterna significa não tem fim. Não tem fim. Quando ele completa dizendo para a vida eterna, ele está dizendo para ela: não tem fim. No dia mau, em meio às tuas dores, em meio ao teu pecado, se você vir até a mim, se você beber na fonte certa, aonde você está bebendo, minha irmã? Será que é na fonte da internet? Ei, irmãs, olha aqui, ó. Aqui é a nossa fonte. Está aqui, irmãs. Está aqui, irmãs. A fonte de água viva está aqui nessa noite. Ele está dizendo para você: eu estou aqui. Vem beber de mim. Vem beber de mim. Se você beber de mim, eu vou fazer uma fonte jorrar em você. Nunca mais vai ter fim. Essa fonte só vai terminar quando nós chegarmos na eternidade e ver face a face a fonte. Aleluia! Até lá ela vai jorrar. Ela vai jorrar no dia de angústia, no dia da dor, no dia da tribulação, seja o que for, tem água. E onde tem água tem vida. Onde tem vida frutifica. Não tem terra seca. Tem água. Tem água, não tem sequidão, irmãs, não tem sequidão. Não dá para ter sequidão se tem uma fonte viva jorrando. Aqui o Espírito Santo gritava dentro de mim, irmãos. Eu estava hoje à tarde no quarto chorando. E eu falei para o Valdomiro: não entra não. Não entra não.
Porque é maravilhoso quando Jesus fala com a gente. Ele gritava dentro de mim: nunca termina, nunca termina. É água infinita. Jorra, 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 jorra em você até atingir outro. É abundante. Irmãs, se nós enchemos esse copo aqui até transbordar, ele vai molhar o púlpito, o chão. Ele vai atingir as irmãs que estão aqui. Se ninguém parar, vai descer. Vai pegando a igreja. É abundante, irmãos. Isso é abundância. Isso é abundância. Não termina. Jorra em você. Transborda em você. E atinja outros. Aleluia. É uma fonte inesgotável. E nunca terá fim, minha irmã. Não tem fim. Aonde você está bebendo água? Qual é a tua fonte? Qual tem sido a tua fonte? Porque se a tua fonte é a fonte de água viva, Jesus, tem que jorrar, tem que transbordar, tem que ter uma palavra mesmo na dor, mesmo no luto, enterrando alguém, você tem que dizer: tem água, continua tendo água. Na perda, na doença que o médico não cura, tem água. Tem água, Senhor. Eu estou entre a vida e a morte, não tem problema, Tu és o dono da vida. Tem água. Tem água, enquanto o Senhor não falar, tem vida. A última palavra é Tua. Não tem o que Ele não possa fazer. É uma fonte abundante. Abundante. E tem que jorrar em nós. E ela está aqui nesta noite. Ela está aqui nesta noite, essa fonte. E o Senhor continua. Aqui está, para nós anotarmos bem, aqui está a verdadeira transformação que Jesus faz numa criatura pecaminosa, podre, sem esperança, sem salvação. Uma alma enfraquecida, morta. Ele pega, põe a fonte, transborda e faz ela jorrar água para a vida eterna. Até chegar lá, irmãos. É uma fonte inesgotável. Essa fonte só vai secar quando chegarmos lá. Eu repito isso aqui. Não é a dor, não é a luta, não é o lugar, não é a dificuldade, não é a família, não é o marido, não é o filho, não é a igreja, não é nada que faz essa fonte secar. Não há o que possa fazer. Se você tiver com a fonte dentro de você, ela vai jorrar. Ela só vai parar quando chegarmos na eternidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nesse momento a mulher olha para ele e diz: então dá-me dessa água. Eu quero dessa água. Só que aqui, irmãos, ela continuava sem entender. Ela achava ainda que era aquela água natural que Jesus estava falando. Ela achava que nesse momento que ela não ia mais precisar voltar no poço para tirar. Então ela não ia mais enfrentar vergonha, não ia mais sofrer. Então ela disse: dá-me dessa água. Assim eu não... Ela estava pensando só no seu mundinho pequeno ali. E Jesus tentando mostrar para ela que a sua religião, que ela tinha na época, irmãs, ela era judia, ela seguia, ela acreditava, né? Jacó, não lembra que ela citou? Pai, Jacó. Ela acreditava. Mas Jesus estava tentando mostrar para ela que nada daquilo, nunca, até aquele exato momento, transformou a vida dela. A sede dela nunca foi saciada por aquela religião que ela tinha. E Jesus vai mostrar para ela ali quem é a verdadeira fonte, quem é a verdadeira água viva que Ele está falando ali. E a promessa que Jesus fez a essa mulher, irmãos, é uma promessa não só para a samaritana, é uma promessa universal. Nos alcançou, chegou até nós, porque Ele diz assim: aquele que beber. Ele não disse a ela: se só você beber. Olha, samaritana, se você só beber, você não vai mais ter sede. Ele não disse isso. Ele fez uma promessa universal ali, irmãs. Chegou até nós, Ele disse: aquele que beber. Nós bebemos. Aleluia, chegou até nós, nos alcançou. Nós fomos alcançados, nós bebemos dessa água.
Então nós temos esta fonte em nós. Ei, mulher, acorda nesta noite. Você tem em você a fonte de água viva. Está em você. Está em você. É você que está entulhando. É você que está achando que não tem. É você que está dizendo: não consigo, não posso, não vou, fui humilhada, fui desprezada, não tenho mais ânimo. Ei, tem fonte aí. Tem fonte aí. Não se esqueça, é água viva. Onde tem água tem vida. Para de dizer: eu não posso, eu não consigo, eu não vou mais, eu não quero mais, eu não canto mais, eu não vou mais tocar. Pare. Tem uma fonte em você. Uma fonte abundante, que não cessa. Como eu disse, nada pode fazer essa fonte cessar. Nada. E nesse exato momento, eles continuam ali a conversa. E Jesus, de uma forma muito precisa, ele muda o rumo da conversa. Ele passa aqui do pedido e da promessa para a inquisição e para a ordem. Ele mudou o rumo. Porque de começo ele estava pedindo água e prometendo a ela. Agora ele vai mudar todo o rumo da conversa. Ele vai trazer para a inquisição e para a ordem. Jesus agora vai fazer essa mulher compreender do que ele está falando. Ele agora vai tirar a cegueira dos seus olhos e vai mostrar a ela o que é a autoridade divina nele. E ele diz a ela: vai e chama o teu marido e vem aqui, volta aqui com ele. Era isso que ele estava dizendo para ela. Jesus, irmãos, não se esqueçam, como eu disse, perfeito, Deus, conhecedor de todas as coisas, sabe de tudo. Ele sabia que para desfrutar dos benefícios do Evangelho, nós temos que primeiro cumprir as exigências que o Evangelho nos traz. Ele sabia que para aquela mulher beber da água viva, ter a fonte dentro dela, ela deveria cumprir primeiro aquilo que o Evangelho exige. E o que é isso? Quais são essas exigências? Confissão de pecado e arrependimento. Duas coisas que precisamos ter para que a fonte da água viva venha morar em nós. Para de esconder seus erros. Põe para fora. Enquanto você esconde, enquanto você guarda, Satanás te acusa. Satanás te mata, Satanás te oprime. Aquela mulher escondia os 5 maridos que ela teve. O 6º relacionamento, nem casada era. Talvez ela não tinha nem se divorciado do último dos 5. A Bíblia não fala, nós não sabemos. Mas ela escondia. Era algo dela, dentro do seu ser. E Jesus traz à tona. Jesus traz para fora. Porque ele sabia que se ela não confessasse, ela não se arrependeria. E se não se arrepender, não tem como o Senhor trabalhar. Não dá para beber da água da vida, escondendo o pecado e não se arrependendo dele. Não dá. Não dá. Quando ela diz ali: Senhor, eu não tenho marido. Nesse exato momento, com poucas palavras, sem se expor muito, ela confessou o seu erro. E nesse exato momento, a verdade entra na vida dessa samaritana, irmãs. Porque Jesus automaticamente olha para ela e diz: disseste bem. Jesus nesse momento aceita a resposta dela como uma confissão. Jesus aceita ali a resposta dela como uma confissão do seu pecado e diz: disseste bem, disseste com verdade. A palavra de Deus nos diz, irmãos: conhecereis a
e ela vos... Não dá para libertar sem verdade. Não tem perdão em meio à mentira. Jesus não trabalha com mentira. Você nunca terá a fonte se você estiver omitindo o pecado e não se arrependendo dele. Confessa hoje. A Bíblia também nos diz: aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Quando essa mulher aqui diz não tenho marido, Jesus aceitou aquela resposta como uma confissão, porque a verdade estava entrando na conversa. A verdade estava ali, que era o próprio Jesus, mas a partir de agora a verdade já está na boca daquela mulher. Ela falou a verdade, ela confessou o seu pecado, e ali ela começa a ser limpa, ela começa a ser transformada, porque onde a verdade chega, a mentira sai, o pecado sai, o engano sai, a cegueira cai. Confesse hoje ao Senhor, não tenha medo de dizer a Ele: Pai, eu pequei, Pai, eu errei. Não tenha medo, Ele não vai te matar, Ele não vai te condenar, muito pelo contrário, Ele vai te salvar. Ele vai jorrar em você a fonte de água viva. Ele vai mudar a morte em vida. Quando você confessa, você arranca das mãos de Satanás e põe na mão de Deus. Entenda isso nesta noite. Quando você confessa os seus erros, você diz a Satanás: a partir de hoje, você não tem mais poder sobre mim. A partir de hoje eu entrego a minha vida, a minha culpa, a minha dor, na mão daquele que pode me sarar. Aleluia. Aleluia. Jesus disse a ela: disseste bem. Naquele exato momento, essa mulher reconhece Jesus como um profeta. No começo da conversa, Jesus era só um judeu. Aos olhos daquela samaritana, Jesus era só um judeu. Nesse ponto já da conversa dos dois, Jesus já era um profeta. E mais para frente, ela vai reconhecer ele como Cristo, porque aonde ele chega, não dá para continuar do mesmo lugar. Não dá para continuar do mesmo jeito. Não fica nada como era. Escute uma coisa, minha irmã, meu irmão. Aonde Jesus chega, não fica como está. Se está bom, melhora. Se está ruim, se acerta. Porque onde chega a fonte de água viva, tem que ter transformação. É impossível Jesus chegar e nós permanecemos o mesmo. É impossível ter em nós a fonte de água viva e estar morrendo de sede. É impossível ter em você uma fonte e não ter força. É impossível. A vida está em você. A força está em você. Não é tua. Não é com o seu braço. É dele. É dele. Mas é impossível. É impossível continuar do mesmo jeito. E Jesus continua a conversa e vai dizer àquela mulher que os samaritanos adoravam da forma errada. Não sabiam nem o que adoravam. Nem o que adoravam eles sabiam. E Jesus vai ensinar a ela a verdadeira forma de adoração. Uma adoração verdadeira. Uma adoração que é ao mesmo tempo pessoal, em espírito, e também é inteligente, em verdade. Adorar em espírito significa que nós entregamos as nossas vontades, o nosso querer, à vontade de Deus, ao querer dele. E adorar em verdade significa que nós não estamos adorando o Deus que nós achamos que é Deus, o Deus que nós criamos com as nossas ideias, com as nossas certezas humanas. Adorar em verdade é saber exatamente que você está adorando o Deus verdadeiro, revelado pela pessoa de Jesus Cristo. Isso é adorar em verdade. Ele nos deu o manual. Ele nos deu a bússola. Ele nos ensinou a adorar em verdade. Ele nos ensinou quem é o verdadeiro Deus. Isso é adoração em verdade.
E Jesus continua ali. E nesse ponto da conversa, a mulher abre uma porta para que Jesus se revele a ela quem Ele é. Quando Jesus diz isso, ela diz: eu sei que o Messias virá. Quando ela diz isso, ela abriu uma porta gigantesca para Jesus falar: é isso mesmo, sou eu. O eu sou que falo contigo. Sou eu, o próprio Deus que estou falando com você. Ali a conversa se encerra. Acaba, irmãos, acaba o diálogo de Jesus e da samaritana. Porque naquele exato momento, ele se revelou como o próprio Deus. Já não tinha mais palavras, não tinha mais o que questionar, não tinha mais o que perguntar. Aquela mulher perdeu os argumentos, acabou tudo. Naquele exato momento, as escamas dos seus olhos caíram e ela falou: eu sei agora o que é. Agora eu estou entendendo o que ele está falando. Eu sei qual é a água. Eu sei o que ele é. Porque ela começa a sentir dentro dela a transformação. A mudança é tanto, é tamanha, que ela sai dali, irmãos. Ela sai dali, uma mulher imoral. Uma mulher com a vida destruída. Uma mulher cheia de traumas. Irmã, você já pensou passar por 6 relacionamentos? Você já pensou ter 5 maridos? O que não foi isso? O que essa mulher não carregava de dor, de trauma, de angústia, de depressão, de espírito maligno, de inferioridade, de tudo. Tudo que não prestava estava naquela mulher, irmãos. Tudo de mais ruim para acabar com o seu corpo físico, com a sua alma, com a sua mente, estava ali. E uma mulher dessa, sem valor nenhum, encontra a fonte da vida, encontra o Deus Todo-Poderoso, bebe da água e sai dali transformada e se torna em uma missionária, irmãos. Nós lemos aqui que ela sai anunciando, ela sai falando: vão lá, vão ver o homem, ele disse tudo que eu tenho feito, ele pôs para fora os meus erros, ele pôs para fora os meus pecados, não para me expor, não para me envergonhar, mas para mudar, para me dar salvação, para me dar transformação. Aleluia! Ela virou uma missionária. Ela virou uma testemunha do Senhor. Ela saiu falando de Jesus. Aleluia! Aleluia! E nós podemos aqui comparar essa nova vida dessa mulher, que essa nova vida dela era marcada por 3 coisas. A primeira é que ela abandonou a vida antiga. Ela abandonou tudo, a religião sem significado, a sede sem satisfação, ela abandonou tudo ali. Quando ela deixa o cântaro, irmãos, quando está escrito aí que ela deixa o cântaro, está dizendo que ela está deixando a vida dela passada para trás. Ela está abandonando a vida antiga dela, porque agora ela tem uma fonte jorrando dentro dela, e é impossível parar uma fonte jorrando e não deixar essa água atingir alguém. É impossível, irmãs. É impossível ter Jesus dentro de você e guardar ele num potinho. É impossível. Ele é uma fonte inesgotável. Ele jorra, transborda, e você fala: eu tenho que falar desse Jesus. Eu tenho que levar esse Jesus para alguém. Alguém tem que conhecer esse Jesus também. É isso que ele faz. Foi isso que ele fez aqui. A segunda coisa que nós podemos dizer que marcou essa nova vida dessa mulher foi que ela deu testemunho. E esse testemunho era pessoal, era a sua própria vida. Ela disse aos homens quando encontrou: ele disse tudo o que eu tenho feito. Ela mostrou ela falou: sou eu o testemunho. Ele disse toda a minha vida.
Ele falou sem nunca ter me visto todos os meus erros. Ela virou testemunho vivo. O que nós temos sido como mulheres de Deus. A Ani falou ontem aqui, mas com muita ênfase, que Cristo nós estamos mostrando. Eu convido hoje a todas vocês a pensarem: a fonte inesgotável mora dentro de nós. É impossível ter uma fonte em mim e não atingir ninguém. É impossível ter a própria vida em mim e não doar esta vida a ninguém. Ei, o Senhor não te trouxe aqui em vão. Quando lá no começo nós lemos, era necessário passar em Samaria, eu sinto e digo com toda certeza que o Senhor Jesus está dizendo: era necessário passar em Torino hoje. Era necessário passar na Ade Mariana hoje. Na festa das irmãs hoje. Era necessário. Ele marcou esse encontro. Ele, a fonte de água viva. Ele está aqui, irmãs. Ele quer mudar. Ele quer transformar. Ele quer te direcionar. Beba a água da fonte hoje. Beba a água dessa fonte hoje. Mais abaixo, se nós lermos, irmãos, lá no versículo 39, diz assim, ó: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Mais uma vez eu vou repetir: é impossível Jesus chegar numa vida e não transformá-la. É impossível. Ele é a fonte inesgotável. Não tem como beber dele e continuar tendo sede. Não dá. Se você está tendo sede hoje, eu te convido: beba da fonte da água viva. Ele está aqui. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele não se importa com o teu passado. Ele não se importa com a tua família. Ah, mas eu fui criado ali. Não é isso, irmã Elisângela? Ah, minha mãe era assim, meu pai era assim, eu vim de família tal. Ele quebra tudo. Ele muda tudo. Ele quebra paradigmas. Ele passa entre os samaritanos. Ele passa. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele está aqui. Era necessário passar nesse lugar hoje. Ele sabia disso. Por isso ele te trouxe aqui. Você tem acesso à fonte. Para de ficar com sede. Para de ficar mendigando um golinho de água assim, ó. Assim, ó. Para hoje. Para de ter que ir na internet ver pregaçãozinha de você vai prosperar. Não, se a fonte não tiver em você, você não vai. Não vai. Se você não confessar o teu pecado e se arrepender, não vai. Não é porque eu estou falando, é a palavra, é a fonte, é a fonte. É Ele que liberta, é Ele que transforma, é Ele que traz vida onde está morto. Deixa a fonte jorrar em você. Beba água hoje. Saia daqui transbordando. Vai atingir a sua casa. Vai atingir o seu marido. Vai atingir seus filhos. Vai atingir os conhecidos, os vizinhos, os familiares, os amigos. Amigos de trabalho, de escola. Vai atingir. Vai chegar. Vai transbordar e vai tocar neles. Porque Ele é a fonte. Não é você. Não sou eu. Não somos nós. Mas é a fonte de água viva. Se a tua vida está hoje tão improvável como a dessa mulher samaritana, tão errada, tão fora de rumo como a dessa mulher, beba da fonte hoje.
você vai ter exatamente a resposta para essa pergunta aqui. Você vai poder responder assim, que mulher sou eu? Você vai ter a certeza de dizer assim, ó, eu sou a mulher que o eu sou quer que eu seja. Aleluia. Se a fonte estiver aí, se você beber hoje dessa água e deixar a fonte jorrar em você, você pode sair daqui com esta resposta hoje, certa. Quando alguém te perguntar, ou você mesmo, que mulher sou eu? Você diga, eu sou a mulher que o eu sou quer que eu seja. Porque Ele habita em mim. Porque a fonte inesgotável está em mim. Por isso eu sou. Não porque eu sou melhor. Não porque eu sou perfeita. Não porque eu nasci num lar cristão. Não, porque a fonte é abundante, jorra, 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 não tem fim, e está dentro de você. Sai daqui com essa certeza hoje. Sai daqui com essa resposta hoje. Beba água. Eu não sei se eu consigo, irmã Daniela. Eu sou pequena demais. Eu sou improvável demais. Lembra da samaritana? Não esquece dela não. Pequena, improvável, era. Humilhada, era. Como eu disse, muitos de nós, com a religiosidade, colocaria ela para fora. Muitos de nós diríamos, você é uma missionária? Que conversa. Como diz o italiano, magari, não? Né? Não é assim? Não é assim que eles falam? Mas você, tão pequena, saiu lá do nada, tão improvável, tão pecadora, tão falha. Sim, eu, porque a fonte inesgotável me encontrou. Eu bebi da água. Eu bebi da água viva. Agora ela é uma fonte. Habita em mim. E eu vou levar a vida para outros, porque a vida está em mim. Não é a minha vida, é a vida dele. A fonte é ele. É dele que eu estou bebendo e eu vou jorrar. Eu vou jorrar na vida de outros, na vida de outras mulheres. Você é a fonte. Se comprometa. No próximo ano, se comprometa a trazer pelo menos uma. Diga na próxima festa, pelo menos uma, Senhor. Eu vou jorrar na vida dela, pelo menos uma. Ela vai chegar. Ela vai estar aqui. Deixa o Senhor te usar. Deixa o Senhor mudar a tua vida, para que você seja uma pessoa transformada, liberta e salva, como essa samaritana foi. Que o Senhor continue a falar no coração e na vida de cada mulher, irmãs. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. Vocês são bênção para mim. Obrigado por toda a ajuda, por todo o trabalho, por toda a dedicação. Se tudo ficou assim bonito, organizado, lindo, é porque nos unimos. Onde há união, o Senhor ordena a bênção. Ele é bom, a Ele toda a glória. Mas eu agradeço do fundo do meu coração a cada uma de vocês. Se comprometa, não com a igreja, minha irmã. Não com a Ademariana, não com o pastor Valdomiro, não com a irmã Daniela, não. Não se comprometa conosco, não. Se comprometa com o Cristo verdadeiro. Se comprometa com a fonte, com a palavra. Porque se isso estiver em vocês, nada para, irmãs. Nada para. Nem a vergonha, nem a humilhação, nem nada parou aquela samaritana. Nada. Porque agora ela sabia da fonte que estava nela. Agora ela sabia que ela tinha valor. Se comprometa com a palavra de Cristo. Ore. Leia a Bíblia, irmãs. Leia todo dia. Busque sabedoria. Tema a Deus. Tema a Ele. Não tema ao pastor, a igreja não. Nós não podemos nada. Mas o nosso Deus pode.
Foi Ele quem morreu por cada um de vocês. E é Ele quem vai nos salvar. Então se comprometa com Ele. Se comprometa com Ele. Você se comprometendo com Ele, você vai ter compromisso com todas as outras coisas, irmãos. Fique tranquilo. Você vai ter compromisso no trabalho, com a família, com o esposo, com os filhos, com a igreja, com as irmãs. Tudo vai estar em ordem. Porque o dono, a fonte de água viva vai estar em você. Se comprometa com a palavra de Cristo. Sirva a Ele de todo o coração. Não olhe para nada. Não dá mais tempo. Nós temos que nos levantar e dizer: eu sou a mulher que o eu sou quer que eu seja. Somos nós. Agora, hoje, para essa geração. Não é amanhã não. Não é mês que vem não. Não. Não espera a próxima festa não. Sai daqui hoje. Bebe da água hoje. Sai transbordando a fonte de água viva hoje. Se encontrar alguém pelo caminho depois do culto, já jorra nela. Jorra água viva nela. Fala do amor de Deus. Se não der para falar, mostra a sua vida. Mostra a sua vida. Dá testemunho com a sua vida. Diga: eu não prestava. Até ontem eu não valia nada. Mas eu bebi da fonte da água viva. E agora eu tenho uma fonte a jorrar em mim. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Eu quero convidar aqui para nós encerrar nossa festa hoje.